Segundo Perrineau, a avaliação da aprendizagem é um processo mediador na construção do currículo, relacionado à gestão da aprendizagem dos alunos. Portanto, o professor não deve permitir que os resultados das provas, geralmente de caráter classificatório, sejam supervalorizados em detrimento das observações diárias, de caráter diagnóstico. O professor que trabalha numa dinâmica interativa tem noção, ao longo de todo o ano, da participação e produtividade de cada aluno. Para Oliveira, deve representar as avaliações aqueles instrumentos imprescindíveis à verificação do aprendizado, efetivamente realizado pelos alunos, ao mesmo tempo que fornece subsídios ao trabalho docente. Na minha prática no estágio e também em sala de aula, posso afirmar essa justificativa, pois quando o professor aplica a prova, eu já tenho uma noção dos alunos que terão ou não um bom desempenho. Portanto, a prova deve ser um instrumento de avaliação, mas não o único. Durante o meu período de estágio, percebi a importância da avaliação da aprendizagem, pois a avaliação não pode limitar a análise de resultados. Segundo Zabala, 1988, o professor, enquanto avaliador do processo ensino-aprendizagem, tem como ponto de partida verificar a situação inicial do educando, para então contemplar objetivos gerais definidos. Concordando com essa teoria, pude verificar e conhecer a turma para obter uma avaliação através das atividades e participação destes na aplicação do projeto e das atividades realizadas no estágio, percebendo assim o interesse e participação deles na realização das atividades, tanto na questão lúdica como na escrita. É importante o professor avaliar não apenas o aluno, mas sim as condições que eles aprendem para levar o crescimento do ensino-aprendizagem no fazer pedagógico. Avaliação da aprendizagem. Diferenças entre medir e avaliar. A primeira diferença estabelecida pelos estudiosos nesta área é entre medir e avaliar. Segundo Popham, 1983, o processo avaliativo inclui a medida, mas nela não se esgota. A medida diz o quanto o aluno possui de determinada habilidade. A avaliação informa sobre o valor dessa habilidade. A medida descreve os fenômenos com dados quantitativos. A avaliação descreve os fenômenos e os interpreta, utilizando-se também de dados qualitativos. Outros estudiosos tratam igualmente de estabelecer diferenças entre avaliar e medir. Rosa, em 1982, por exemplo, estabeleceu essa diferença a partir de uma representação, a competição de saltos, da qual participavam vários esportistas. A medida responde à pergunta: qual a altura que cada esportista conseguiu saltar? É o simples ato de determinar a altura máxima do salto de cada indivíduo. A avaliação responde às perguntas: dado o critério para a altura do salto, que rapazes conseguiriam alcançar esse critério e o programa adotado por determinado instrutor foi satisfatório? A avaliação inclui determinação de que medidas e critérios deveriam ser usados para julgar o desempenho, por exemplo, altura do salto mais alto conseguido com êxito sem qualquer falha no melhor estilo. Determinação de que critérios abranger. Então, por que avaliar? A avaliação, no seio da atividade de aprendizagem, é uma necessidade, tanto para o professor como para o aluno. A avaliação permite ao professor adquirir os elementos de conhecimento que o tornem capaz de situar do modo mais correto e eficaz possível a ação de estímulo de guia ao aluno. A este último, então, permite verificar em que aspectos ele deve melhorar durante seu processo de aprendizagem.
A avaliação, em síntese, serve de informação para a melhoria não só do produto final, mas do processo de sua formação. Se a avaliação falhar, não será possível dispor de orientação sobre a relação entre o plano e o resultado obtido. Daí resultam a frustração, a sensação de insegurança, a falta de direção precisa. São os propósitos da avaliação da aprendizagem. Segundo Muniz, são 5 os propósitos fundamentais da avaliação da aprendizagem. Coletar informações sobre o desempenho dos alunos para que se possa aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem. Identificar os interesses de cada estudante para proporcionar orientação educacional e vocacional. Julgar quais as experiências de aprendizagem são mais adequadas para diversos grupos de estudantes. Verificar se os programas educacionais estão provocando reais mudanças. E proporcionar elementos para que o professor possa planejar o nível e o tipo de ensino adequado. As funções da avaliação da aprendizagem. Bartolomeu, 1977, diz que a avaliação da aprendizagem tem 3 funções principais: prognóstico, medida e diagnóstico. O prognóstico, se o aluno possui ou não qualidade e os conhecimentos necessários para o curso, estimando-se seu desempenho futuro. Medida, através dessa função há o controle de aquisições, a avaliação do processo do aluno e a análise do desempenho do aluno em certos momentos e em diversas situações. E o diagnóstico,